Oi pessoal, se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai analisar alguns jogos em que você consegue aprender a matéria de História, que podem ajudar você a estudar essa matéria na escola, na faculdade, ou só te ajudar a aprender essa matéria se você quiser aprender por esporte, já que História é muito legal e todo mundo gosta e quer aprender. E como esse assunto é muito complexo, eu chamei o meu amigo Terrifier para analisar comigo. Ele faz licenciatura em História e manja muito do assunto. Oi, eu sou o Terrifier. Ah, e só pra avisar, eu e o Terrifier não vamos dar spoiler da história dos jogos. Então você pode assistir sem medo da gente estragar a experiência de algum jogo dessa lista que você possa ter se interessado nesse vídeo. Já que a ideia do vídeo é justamente você que tá assistindo e jogar esses jogos e ficar mais inteligente em história. Vamos pro vídeo. Pra tá abrindo essa lista, a gente começa com um jogo que não é tão famoso assim. O nome do jogo é Valiant Hearts: The Great War. O Valiant Hearts é um jogo que é ambientado na Primeira Guerra, dentre o período de 1914 e 1918. Nele, você possui diversos puzzles em cada cenário, que conforme são resolvidos, a narrativa avança. O jogo começa com você controlando o personagem Karl. Ele é um alemão que foi obrigado a servir na guerra quando a Rússia começou os ataques contra a Alemanha. Esse jogo ele tem mais de um protagonista no seu decorrer. Além de Karl, a gente também tem mais 5 personagens jogáveis que contam com uma história única e que acabam se interligando dentro da narrativa do jogo. E uma questão muito interessante disso tudo é que, na verdade, a nacionalidade desses 6 protagonistas que o jogo tem é completamente diferente. A gente acaba vendo nesse jogo uma espécie de colaboração entre pessoas que seriam inimigas pelo fato de serem de países diferentes que estavam em guerra ali naquele momento, né? Vale ressaltar que esse jogo ele é baseado em fatos reais, ele foi baseado em cartas e relatos de pessoas que participaram da Primeira Guerra. Com base nisso, conseguiram estar fazendo esse jogo. Sabendo disso, é mais fácil você se conectar com a história que estão te contando ali, já que foi tudo real e que as pessoas que participaram da guerra estão sendo representadas ali naquele jogo como aqueles personagens. Isso mostra todo um grande reflexo social de que mesmo aqueles países estando em guerra naquele momento, no final todo mundo que estava ali era humano. E eles conseguem criar laços e se ajudar mesmo nesse momento tão caótico da história. Tendo todos esses pontos interessantes, mais um ponto positivo do jogo é que o jogo ele tem legenda 100% em português. Então se você não manja muito de inglês, não tem muito com o que você se preocupar. Se por acaso você ficar preso em algum puzzle e não conseguir descobrir como passa, o jogo ele te dá várias dicas para você não ficar empacado, já que o principal objetivo do jogo é estar te contando a história que está acontecendo ali. Para continuar a lista, vamos voltar muitos e muitos anos no tempo. Entender a história contemporânea como a da Primeira Guerra é muito importante, mas é importante também a gente entender como as coisas começaram no nosso mundo. E entender a mitologia é muito importante para analisar como a sociedade pensava há muito tempo atrás. E tem um jogo que aborda muito bem isso. Se você pensou em God of War, seu raciocínio tá legal, porque ele é muito bom também. Mas como todo mundo conhece God of War, eu trouxe outro jogo que fez parte da minha infância, mas não são todas as pessoas, principalmente as mais novas, que conhecem essa obra de arte. O segundo jogo da lista é Age of Mythology, um típico jogo de estratégia onde você cria suas tropas e busca derrubar a base do outro oponente. Dá pra se dizer que ele é tipo um Clash of Clans para os mais jovens entenderem qual é desse jogo, mas com a diferença de que tudo é mais dinâmico em Age of Mythology. Você vai montando a sua base do zero, fase por fase, enquanto seu inimigo do outro lado do mapa também tá montando, e vocês podem se atacar a qualquer hora. E você vai consequentemente aprendendo qual deus é responsável por tal coisa enquanto você joga. Você vai também analisando como provavelmente a sociedade era na época da mitologia, e vai aprendendo muitos nomes e muitos artifícios que temos na matéria de história. E além de ser um jogo excelente com uma gameplay dinâmica, ele não se prende a ensinar somente a mitologia grega. No jogo, a gente aprende muito sobre a mitologia grega, egípcia e nórdica. Viajamos pelo mundo inteiro com o personagem Arcanthus e vamos vendo a sua trajetória pelo mundo na época da mitologia, tornando a narrativa dele uma história muito interessante e com uma cultura quentinha para você aprender história. E o detalhe mais importante de todos, Age of Mythology é dublado em português. Pode parecer bobo isso aí, mas o jogo é bem antigo e não era comum ainda todos os jogos terem dublagem. Age of Mythology é uma das melhores pedidas se você quiser se divertir e ainda aprender a mitologia que é abordada na história. Fica a minha recomendação.
Em terceiro lugar na lista, a gente não tem só um jogo específico, mas sim uma franquia que vocês que estão assistindo provavelmente gostam muito e devem ter jogado bastante. Trata-se da franquia de Call of Duty. Quando a gente fala sobre Call of Duty representando história, a gente tem que dizer que é no mínimo complicado, já que depende muito de qual jogo a gente vai estar falando. Na mesma franquia, a gente tem 4 universos diferentes, com vários jogos dentro de cada um deles, mostrando diversos lados da guerra. Apesar de, na maioria das vezes, eles serem focados na versão americana da história, que tem bastante distorção da realidade. E nesse caso, os jogos que têm menos história própria são os que melhor representam o seu momento histórico. Eu vou estar citando aqui alguns jogos específicos que mais chamam a atenção nesse aspecto. Um dos jogos que fogem um pouco da base de COD seria o Black Ops 1, que mostra uma parte dos conflitos em Cuba. E apesar desse jogo ser focado em uma ficção, numa história inventada, a gente tem uma ambientação muito interessante daquele momento histórico e até a aparição de pessoas da vida real, como Fidel Castro, que aparece bem no início do jogo. Mas apesar da divergência do tema de Black Ops 2, na minha opinião, as campanhas que melhor representam ambiente, principalmente o terror da guerra, seriam com certeza os primeiros jogos da franquia, com destaque para Call of Duty 1, 2 e 3. Call of Duty World at War de PlayStation 2, que no caso são jogos que tentam se manter totalmente na ideia da guerra, sem ficções e conflitos internos inventados. Usando o exemplo agora do Call of Duty 3, que tem o Dia D, que foi quando a França foi atacada com o objetivo da liberação do país do domínio. E no jogo isso é representado de uma forma que é no mínimo aterrorizante. Tem sons muito altos, uma dificuldade bem grande e sem muita direção de onde ir, do que fazer, e realmente faz a gente pensar sobre o quão horrível deve ter sido aquele momento. Não só o Call of Duty 3 possui momentos históricos, Tô usando aqui só um exemplo, o 1, o 2 e o World at War de PlayStation 2 também tem essa mesma ideia do Call of Duty 3. Então eu recomendo que vocês joguem, vejam como é feita essa representação da guerra nesses jogos e vejam o que vocês acham. É um momento bem interessante e são jogos antigos que continuam bem legais até os dias de hoje para vocês estarem jogando, tá bom? Para fechar essa lista fazendo uma grande menção honrosa a um projeto brasileiro que conta com o período da história ambientado aqui no Brasil, temos o jogo Samba Kiss, uma história antes do Brasil. Esse jogo para mim é o mais interessante da lista. Ele foi desenvolvido por um grupo de pesquisa de arqueologia de uma universidade de Santa Catarina e pelo grupo de pesquisa do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Nesse jogo temos a representação de um período da história do Brasil. O jogo tem o nome de Samba Kiss porque remete a um sambaqui, que são basicamente essas montanhazinhas que tá passando aí na tela, que foram moradia de diversos povos na nossa antiguidade. Muito antes do Brasil ter o povo Tupi-Guarani, tivemos os povos dos sambaquis, que habitavam nesse tipo de lugar e tinham toda uma sociedade nesses locais. Estipula-se por especialistas que os sambaquis habitaram o Brasil há 7 ou 8 mil anos atrás. Bastante tempo atrás, hein? E vemos no jogo uma representação do cotidiano dos sambaquis. Vemos sua forma de coletar alimento, resolver conflitos, rituais que aconteciam quando alguma pessoa falecia nos seus povoados e por aí vai. E enquanto você vai jogando, você vai aprendendo como era a nossa sociedade há muito tempo atrás. E é muito da hora imaginar que tudo isso aconteceu aqui no Brasil, onde a gente está pisando nesse momento, já existiu toda uma história de milhares de anos atrás e por trás de toda a história. E pra mim esse é o jogo mais importante da lista, porque eu acredito que a história do nosso país tem que ser mais divulgada e valorizada. Você acha para baixar esse jogo na internet de forma bem fácil, e você pode deixar um feedback nele dizendo se gostou ou não do jogo. Eu peço para as pessoas que jogarem esse jogo e buscarem aprender história através dele, deixarem esse feedback para os criadores, dizendo se gostaram ou não e o que acharam do jogo. Isso é muito importante para quem faz qualquer tipo de conteúdo. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês busquem aprender e valorizar mais essa matéria tão da hora que é a história. Espero que vocês tenham gostado da participação do meu amigo Terrifier também. Ele é muito bom em tudo quanto é tipo de conteúdo de história. Quer deixar uma mensagem final aí, mano? Perdão porque meu microfone não tava muito bom. E é isso aí. Deem um like.